Após termos visto o extenso e aprofundado passado do Odin, chegou a hora do humano que está o enfrentando ter as suas origens reveladas. Nesse vídeo eu irei comentar sobre o capítulo 118 de Shumatsu no Valkyrie, que foca no passado de Sakata Kintoki, que nessa época era conhecido como Kintaro. Será que esse passado é tão bom quanto o do Odin, ou ele é um dos piores flashbacks de Record of Ragnarok? Darei a resposta para vocês agora com o capítulo 118, Oni e o Humano. O início desse capítulo se concentra em estabelecer o clima de tensão que existia entre os humanos por causa da existência dos Onis, que são criaturas monstruosas do folclore japonês conhecidos por sua enorme força. Na floresta que esses dois humanos estavam, surge na sombra um ser com um chifre montado no que parece ser um monstro. Só que na verdade era um garoto tranquilo que vivia naquela montanha. Seu nome é Kintaro, que futuramente seria mudado para Sakata Kintoki. Esse início de capítulo funciona muito bem, não só por contextualizar de forma natural o medo que os humanos têm dos Onis, como também de mostrar que esse medo pode causar o isolamento de pessoas boas como o próprio Kintaro. Dá para se notar que ele não gosta de ser temido por causa da sua aparência e que ele gostaria de se enturmar com outras pessoas. Vale ressaltar aqui que o único amigo nesse momento do garoto é o urso Kumakichi, que já tinha aparecido lá na torcida do Sakata. Após ele chegar em casa, ou melhor, na caverna que ele mora, Kintaro encontra sua mãe, que eu devo dizer aqui que a arte conseguiu me enganar ao me fazer pensar que ela poderia ser uma pessoa má. Mas na verdade, ela é uma mãe maravilhosa que faz uma comida muito boa para o seu filhinho amado. Vou aproveitar aqui e já falar que, comparado aos dois capítulos anteriores, podemos ver que a arte desse capítulo está bem melhor. Ela consegue de maneira muito boa retratar bem o sentimento que os personagens expressam nas cenas com mais carga dramática. E mesmo fora desses momentos, a arte é bem consistente e não teve nenhum momento que eu notei algum tipo de erro ou PNG. A única coisa que eu acho um pouco engraçado é essa arte do Sakata bebê. Não sei porquê, mas eu acho meio cômico ele ter essa cabeça tão grande. Enquanto ambos comem, a mãe começa a falar sobre o pai de Kintaro e fala como ele era um homem incrível. Mas se você notar no visual desse cara, você vai provavelmente se lembrar de um certo deus primordial que sem dúvidas é um dos personagens mais importantes desse mangá. Eu acho que o pai de Sakata ser parecido com o Gowner não é nenhuma coincidência. Até porque sabemos que nessa rodada Sakata carrega a runa de Gowner e sabe sobre o passado de Velk. Mas agora, como o Gowner está vivo, visto que vemos ele morrer nos capítulos anteriores, é de fato um mistério a ser respondido. Minha teoria aqui é que esse não é o Gowner, e sim um descendente direto dele. Pra quem não lembra, o Gowner tinha uma esposa chamada Eirin, que era a deusa primordial da luz. Ela foi uma das personagens a favor do apagamento da história da Yggdrasil, enquanto seu marido era contra. Só que quando o Velk é pego pelos primordiais, vemos que a Eirin não está entre eles e nenhum dos quatro fala sobre o sumiço dela. Mesmo que ela tenha morrido antes do massacre do povo de Gowner acontecer, nada impede dela ter dado à luz a um filho que ela teve com seu amado. E talvez antes de morrer, ela revelou tudo sobre a Yggdrasil ao seu filho. Mas, Mister, por que ela faria isso se ela era a favor do apagamento histórico? Acho que não seria nenhuma loucura ela se arrepender dessa decisão depois da morte de seu marido. E levando em consideração que se passam alguns anos antes do massacre do povo de Gowner realmente acontecer, faria sentido ela dar à luz a um bebê e depois de um tempo explicar para a criança sobre a real verdade do mundo. Mas me digam aí nos comentários se vocês acham que faz sentido essa minha teoria. Um tempo depois vemos Kintaro cortando uma árvore e logo em seguida sendo cercado por um grupo de samurais, que são os mesmos que estão torcendo pelo Sakata na luta atual. Eles estão ali para derrotar o menino demônio e com isso se tornarem famosos. Para quem não tá ligado, Minamoto Yorimitsu e seus três companheiros, o Urabe no Suetake, o Suisadamitsu e o Watanabe no Tsuna, formam um lendário grupo conhecido como o Shitenyo, os Quatro Reis Celestiais ou os Quatro Guardiões. Eles são figuras históricas do período Heian, isso mesmo, aquela clássica história da era Heian, mas são mais famosos na literatura e no folclore por proteger a capital imperial Kyoto de demônios e monstros. E tem uma coisa interessante ainda mais sobre eles ainda mais pra frente, logo eu falo sobre isso. Ouvindo isso, o garoto simplesmente vai no sumô contra eles. Vale ele falar que quando esse grupo vê esse gesto, todos decidem fazer o mesmo e logo depois são derrotados pelo Kintaro. Mas em um gesto gentil, ele poupa todos eles e volta para sua casa. Só que em uma cena inesperada, vemos que Yai, que é a mãe do Sakata, prestes a morrer. Em uma cena emocionante, ele explica que foi atacada pelo Oni Shutendoji por ter se relacionado com um humano. Mesmo que antes dessa cena acontecer, nós só temos visto aquela dos dois conversando, a escrita desse capítulo me fez realmente me importar com a Yai e eu comprei muito a tristeza do Kintaro. A arte aqui também ajuda muito nisso, por fazer esse belo painel da mãe morrendo com um sorriso por estar ao lado do seu filho. E caso você queira ainda sorrir mesmo que esteja passando por momentos difíceis,
recomendo se inscrever nesse canal para eu te dar a alegria que você merece. Quero ainda esse ano chegar na marca de 500 inscritos e acho que se você me der uma chance vai gostar do conteúdo desse canal. Aqui falamos sobre mangás Battle Shonen como Black Clover e é claro de Arena Fighters como Shumatsu no Valkyrie. Se gosta de ver esse tipo de conteúdo, deixe o like, se inscreve e compartilha com mais pessoas que gostam desse entretenimento. E eu gostaria de agradecer ao Sheik Stai e a galera que o ajudou a traduzir esse capítulo da melhor forma possível. Vou deixar o canal do Sheik na descrição e é claro que também vou deixar o link desse capítulo que eles traduziram aí na descrição também. Bom, agora de volta à análise. Após enterrar a sua mãe, Kintaro vai atrás de Shuten Doji para buscar vingança. Essa parte é boa por essa expressão de ódio do nosso herói, como também por nos fazer torcer para que ele acabe com esse cara. Para quem for curioso se Shuten Doji tem alguma coisa a ver com a mitologia japonesa ou foi criado em Shumatsu no Valkyrie, ele é um personagem no folclore japonês e ele é um dos demônios mais temidos da mitologia japonesa, conhecido como o Pequeno Bêbado ou o Rei dos Demônios que habitava o Monte Oi. Ele liderava um bando que aterrorizava Kyoto, raptando nobres e bebendo sangue. Foi derrotado pelo herói Minamoto no Yorimitsu com o auxílio de sake envenenado, ou seja, no folclore japonês o Minamoto que tinha sido responsável por derrotar esse demônio. Mas como o Shumatsu gosta de mudar um pouco a história que conhecemos, ou folclore que conhecemos, aqui foi o Sakata que foi responsável e eu achei essa ligação da história original com a Shumatsu no Valkyrie bem legal, por causa que o Minamoto aqui ajuda o Sakata a derrotar o Minamoto, por assim dizer. Então para mim não tem nenhuma essa mudança não, para mim foi uma mudança bem legal e une bem as coisas, orna bem, não senti que foi forçado não. Eu gostei dessa junção do Sakata com o Minamoto e o grupo dele. Mesmo que o Kintaro consiga derrotar alguns demônios, ele não é páreo para o Oni que matou a sua mãe. Em outra cena impactante, vemos o braço direito do Kintaro ser arrancado por seu oponente. Nosso menino só sofre, coitado dele. Quando tudo parecia perdido, eis que surge um grupo de samurais para ajudar o garoto. Por Kintaro ter sido gentil com eles e demonstrado que era uma boa pessoa, esse grupo ficou motivado a segui-lo e ajudá-lo a enfrentar esse ser maligno. Antes de morrer, a própria Yai diz para o seu filho que se ele manter sua essência, qualquer pessoa que ele conheça vai amá-lo. Ver esse passado me fez realmente amar o personagem do Sakata. Mesmo unidos, eles não parecem ser páreos contra aquele Oni monstruoso e mesmo assim o jovem Kintaro se coloca na frente para enfrentá-lo. Shuten Doji então ataca o garoto que ele acredita ser alguém inferior. Mas nesse momento, o braço direito do menino da montanha regenera com a pele avermelhada e a runa de Gungnir em seu punho. Isso faz ele conseguir segurar a lâmina e quebrar o braço de Shuten Doji. Quando o Oni questiona o que ele é, o garoto responde: não sou humano, Deus ou Oni, sou apenas Kintaro. Que ótima finalização de capítulo. Desenvolve o personagem e ainda por cima deixa um belo cliffhanger para a gente querer entender por que ele carrega a runa de Gungnir e por que ela surgiu nesse momento. Eu sinceramente não tenho nada a reclamar desse capítulo. Trouxe um bom desenvolvimento para o representante da humanidade, cenas emocionantes e ainda mais mistério em torno dele. Um excelente capítulo, se me permitem dizer. Daí vem a pergunta: qual passado é melhor, do Odin ou do Sakata? Eu até poderia responder essa pergunta se não fosse pela prévia do capítulo do mês que vem. Sakata Kintoki, cujo poder de Deus despertou, no fim da sua vida, ele inesperadamente encontra os deuses? Ou seja, teremos mais coisas envolvendo o passado do nosso querido Kintaro. Provavelmente esse próximo capítulo possa responder os mistérios da runa de Gungnir e mostrar talvez o primeiro encontro do Sakata com o Buda, ou talvez ele se encontre com a Brunhilde. Uma teoria ainda mais louca seria ele encontrar o pai dele. E se esse pai for realmente filho do Gungnir, logo ele é um deus, então a prévia faz sentido. Digam aí o que vocês acham. Sinceramente, meu hype cresceu e me deu mais vontade de acompanhar essa rodada. É isso, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Eu fico por aqui. Um trevo de 4 folhas para todos vocês. Até a próxima e fui!